Boa noite a todos. Que a graça do nosso Deus seja com cada um de nós. Nesse momento que nós também nos preparamos para ouvir a voz do Senhor, para sermos edificados pela sua palavra, e que o nosso coração seja, de fato, alimentado pelo Senhor, através do texto da palavra do Senhor que leremos, que se encontra em Romanos, capítulo 13. Vamos fazer a leitura do versículo 8 até o versículo 10. Romanos, capítulo 13. Faremos a leitura do versículo 8 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Oremos. Pai Santo, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor e suplicamos a Ti que a Tua palavra fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só para nós relembrarmos este mês, quando comemoramos o mês da família, nós estamos refletindo sobre uma série com o tema A Família, onde os amados de Cristo amam uns aos outros. E nós estamos, durante este mês, fazendo aqui a reflexão e exposição em alguns textos da palavra do Senhor que nos falam sobre os relacionamentos uns com os outros, aquilo que é importante, aquilo que é necessário, aquilo que é essencial para que vivamos em paz, vivamos em harmonia e vivamos, de fato, o amor verdadeiro, o amor de Cristo que foi derramado sobre nós. Aqueles que são amados por Cristo devem, de fato, amar uns aos outros, porque é um amor que recebemos sem nada merecermos. E assim como fomos amados, somos exortados a amarmos uns aos outros verdadeiramente. Conta-se uma ilustração de uma situação que aconteceu num terminal rodoviário, onde haviam muitas pessoas passando para lá e para cá, e ali havia uma jovem vendendo algumas frutas. E naquele corre-corre, alguém tropeçou na banca de frutas daquela jovem e ali espalhou a sua mercadoria para todos os lados. E por ali passava um senhor que prontamente, ao ver o que aconteceu, recolheu as frutas que haviam sido espalhadas, ajuntou novamente a banca daquela jovem e ali então organizou novamente a sua mercadoria. Aquela jovem que, ao ver o que havia acontecido, pensou consigo e falou consigo mesma: minha mãe vai ficar muito triste com o que aconteceu, porque este é o nosso ganha-pão. E depois de ter arrumado ali aquela mercadoria, aquele jovem, aquele senhor, indo-se embora, foi então chamado pela jovem, quando ela perguntou: moço, é você que é Jesus? E ele diz: não, minha querida, mas eu sou um dos amigos dele. E isso nos remete a um texto da palavra do Senhor em João, capítulo 13, 35, que diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Os discípulos de Cristo, os amigos de Cristo, são conhecidos
pela forma como eles amam uns aos outros. O amor uns aos outros é uma das marcas, é uma marca importante, é uma marca profunda daquele que é um amigo de Cristo, aquele que é amado por Cristo, aquele que é um discípulo de Cristo. Esse texto que nós lemos agora há pouco, na carta de Paulo aos Romanos, nos fala sobre o amor uns aos outros. Nos fala sobre amar uns aos outros. Esta carta do apóstolo Paulo foi escrita na década de 50 da era cristã, e ela trata, na primeira parte, a respeito do poder do Evangelho de Cristo, pelo qual os pecadores são amados e por este amor são alcançados e são salvos. Paulo diz que tanto judeus como gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, estão perdidos e afastados de Deus, mas o Evangelho de Cristo é o meio pelo qual tanto um quanto o outro são salvos. Não há nenhum tipo de merecimento diante de Deus por ser judeu ou por não ser judeu, ou por qualquer tipo de classe social. O fato é que todos, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 3 desta carta, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, na segunda parte da carta aos Romanos, Paulo fala dos efeitos práticos do Evangelho na vida daqueles que foram salvos. Os efeitos práticos do Evangelho de Cristo na vida daqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo. Os que são salvos em Cristo vivem em obediência a Deus e vivem em amor uns aos outros. Esses são os efeitos práticos do amor derramado por Deus em Cristo Jesus na vida daqueles que são pecadores. Eles passam a ter prazer em obedecer a Deus e passam a desejar amar uns aos outros. O tema do amor uns aos outros, na carta de Paulo aos Romanos, é um tema extremamente importante, pois os judeus eram inclinados a pensarem que eles eram os únicos dignos do amor de Deus, ao passo que os gentios eram indignos por não fazerem parte do povo de Israel. Mas Paulo ensina que o amor de Deus alcança judeus e gentios, logo, todos passam a fazer parte do mesmo corpo e devem, assim, amar uns aos outros. E Paulo deixa claro que aquele que ama o próximo está, assim, cumprindo a lei do Senhor. Considerando aqui, meus irmãos, que a prática do amor ao próximo é algo tão importante, nós queremos refletir a partir desse texto sobre algumas ponderações de Paulo a respeito do amor ao próximo. Algumas ponderações do apóstolo Paulo a respeito do amor ao próximo. E pensando a respeito dessas ponderações do amor ao próximo, nosso propósito é pensar nesse tema, aplicando, em primeiro lugar, a nossa vida em família, no relacionamento que nós temos com os filhos, esposo, esposa, pais. Pensemos nesse tema, levando em consideração o relacionamento em família. Logicamente que isto se aplica a todas as áreas e circunstâncias da nossa vida quanto ao relacionamento que vivemos uns com os outros. Mas nós temos aqui uma das ponderações que o apóstolo Paulo faz a respeito do amor ao próximo, é que o amor é uma dívida para com o próximo. O amor é uma dívida que temos uns para com os outros. Veja comigo o versículo 8 que diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei. Com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Só para nós entendermos um pouco do contexto desta passagem, dessa parte onde vemos que o amor é uma dívida para com o próximo.
Se nós olharmos os versículos anteriores, do versículo 1 ao versículo 7 deste capítulo 13, o apóstolo Paulo exorta os crentes de Roma quanto ao dever que eles tinham de obedecer às autoridades, considerando que todas as autoridades são instituídas por Deus. Isso ele discorre aí do versículo 1 ao versículo 7. No versículo 6, Paulo diz que os crentes acatam as autoridades civis como ministros de Deus. Por essa razão, eles pagam os seus impostos. Vejam aí o versículo 6. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paulo está dizendo aos crentes de Roma que eles pagam seus tributos às autoridades civis, considerando que todos eles são instituídos por Deus. E no versículo 7, o apóstolo Paulo exorta os crentes a pagarem a todos aquilo que lhes é devido. Veja aí, quando ele diz, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Paulo está dizendo que o crente, o servo de Deus, não deve ficar devendo nada a ninguém. Ele deve pagar as suas contas. Ele deve pagar aquilo que ele deve. E essa exortação, portanto, ela é reforçada no versículo 8, como nós já vimos, que diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Contudo, existe uma dívida para com o próximo que não é possível quitar. Existe uma dívida para com o próximo que não é possível liquidar. Não é possível dedicar amor ao próximo de forma definitiva, como quem paga uma dívida de uma vez por todas. Tanto é que Paulo diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. O amor com que amamos uns aos outros é uma dívida que nós teremos todos os dias. Não tem como pagar definitivamente essa dívida. Na nossa família, nós dormimos todos os dias com esta dívida. E acordamos todos os dias tendo esta dívida uns para com os outros. E isso acontece em todas as esferas das nossas relações interpessoais. O salmista, no Salmo 144, versículo 11, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Apenas fazendo uma breve correção, não é Salmo. Primeira carta de João, é onde nós encontramos esse texto, tá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como é que se manifestou o amor de Deus em nós? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus de tal maneira nos amou, se Deus nos amou por meio do seu Filho, agora nós temos o dever de amarmos também uns aos outros. Isso nos faz reforçar em nossa mente o que diz o apóstolo Paulo, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Meus queridos, o amor é uma dívida que temos uns para com os outros. Geralmente nós
pensamos no amor ao próximo como uma alternativa que temos de retribuição àquelas pessoas a quem estão sempre em concordância conosco. Muitas vezes nós entendemos que o amor é aquela atitude que nós temos de retribuir aquela pessoa que em tudo concorda conosco. Nós precisamos entender, porém, o amor como um dever. É uma dívida que nunca se acaba. Nós temos a tendência de deixar de amar as pessoas em algumas circunstâncias. Como, por exemplo, temos a tendência de querer deixar de amar as pessoas quando elas falham contra nós, ou quando deixam de concordar com as nossas opiniões. Nós temos a tendência de deixar de amar as pessoas quando sentimos que as pessoas não são úteis aos nossos interesses. Ou quando as pessoas não têm aquilo que nós queremos que elas nos ofereçam. Muitas vezes nós temos a tendência de não amar. Quantos filhos ou pais, esposos ou esposas estão deixando de amar por estas razões? Se entendermos que o amor é uma dívida, teremos intenção para superar as diferenças, para perdoar as falhas, para suportar aqueles que são mais fracos do que nós. Se nós entendermos que o amor é uma dívida que nós temos, uma vez que Cristo também nos amou, nós vamos conseguir amar uns aos outros, apesar daquilo que não concordamos na vida dele. Nós vamos conseguir amar uns aos outros, apesar de não recebermos deles tudo que nós gostaríamos de receber. Se nós entendemos que o amor é uma dívida, nós vamos amar uns aos outros, apesar de não termos a aceitação dos outros quanto a tudo que nós pensamos ou fazemos. Entendamos, irmãos, que a ninguém devemos dever coisa alguma, exceto o amor. Entendamos que essa é uma dívida que nós temos uns para com os outros. Mas nós vemos aqui nesse texto ainda uma outra ponderação do apóstolo Paulo em relação ao amor ao próximo. E é a ponderação através da qual entendemos que o amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. No versículo 10 do texto que nós lemos diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quando Paulo diz que o amor não pratica o mal, em uma forma positiva desta negação que Paulo fala, quando ele diz o amor não pratica o mal, então, afirmativamente, nós podemos entender que o amor proporciona tudo o que é bom. O amor promove o bem do próximo. E aqui no versículo 9, fica muito claro para nós o que significa esta ponderação do apóstolo Paulo, quando ele diz que o amor não pratica o mal. No versículo 9 diz: por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o que nós entendemos é que a prática do amor nos leva a fazer o bem para com o próximo. A prática do amor nos leva a desejar aquilo que é bom e nos impede de agir de forma maldosa. A prática do amor nos desvia da prática do mal contra o nosso próximo. E aqui nós temos uma lista de 4 situações que estão contidas nos 10 mandamentos. Situações estas que, quando uma pessoa ama, ela não pratica.
Quando ele diz quem ama, então não pratica adultério contra o seu próximo. O adultério é uma ação contra o amor. O adultério é a prática do mal contra o seu próximo. Muitas vezes contra o esposo, contra a esposa. Mas aquele que ama não pratica o mal. Ele fala que quem ama não tira a vida do seu próximo, como diz, não matarás. Mas quem ama deseja para o seu próximo uma vida abençoada. E a palavra do Senhor Jesus relaciona a ação de matar a uma situação que está muito antes de tirar a vida, literalmente, de alguém. E Jesus relaciona esse pecado do assassinato com o pecado do ódio e o pecado da ira. Domingo passado nós falamos um pouco sobre a ira e o ódio. E Jesus fala que aquele que no seu coração odeia o seu irmão, ele já matou. Ele já cometeu esse pecado que diz não matarás. Logicamente que a proporção é diferente, mas o princípio que faz-nos ir contra esse mandamento do Senhor começa no coração. Quando odiamos, quando nos iramos e desejamos a vingança com as nossas próprias mãos. Mas o amor não pratica o mal. Ou seja, quem ama não tira a vida do seu próximo, mas deseja a ele uma vida abençoada. O amor não pratica o mal, portanto, quem ama não furta os bens do seu próximo. Também esse ponto foi explanado no domingo passado, a respeito de furtar ou desejar aquilo que é do outro. E esse pecado está relacionado ao egoísmo. Quando uma pessoa pensa apenas na satisfação própria, e pensando na satisfação própria, ele até mesmo tem a capacidade de lançar mão daquilo que não é dele. Mas o amor não pratica o mal. O amor não furta os bens do próximo. E ainda aqui vemos que o amor não pratica o mal, porque quem ama não cobiça as coisas do seu próximo. E aqui um pecado relacionado à inveja. A inveja em relação ao próximo, a inveja que leva à cobiça daquilo que é do próximo. O cumprimento dos preceitos da lei redunda na prática daquilo que é bom. Consequentemente, isso é uma demonstração do amor para com o próximo. O apóstolo Paulo está ponderando que o amor não pratica o mal contra o próximo, porque aquele que ama age de forma benéfica, e tudo aquilo que possa trazer prejuízo ao próximo não é praticado por aquele que ama. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vejam que o apóstolo Paulo agora, na carta aos Coríntios, fala a respeito dos efeitos positivos da prática do amor. A prática do amor que redunda ou resulta naquilo que é bom para o seu próximo. Ou seja, o amor não pratica o mal contra o próximo.
No versículo 9, aqui no finalzinho, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero fazer aqui uma ponderação ou uma consideração a respeito disso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há um entendimento de que para alguém conseguir amar ao próximo, ele precisa primeiro aprender a amar a si mesmo. Esse entendimento, ele inocenta quanto ao amor ao próximo as pessoas que dizem ter o que é chamado de autoestima baixa, pois dizem, se não amam a si mesmas, não podem amar aos outros. Só que, meus irmãos, essa é uma afirmação falaciosa. Esse é um entendimento falso e contrário ao que diz a palavra do Senhor. E aqui nós podemos fazer algumas considerações sobre esse entendimento. O que chamam de autoestima baixa, na verdade não é falta de amor próprio, pelo contrário, é excesso de amor próprio. O excesso de amor próprio leva a pessoa a sentir-se inadequada no convívio com as outras pessoas, pois ninguém pode contrariá-la. Ela tem que ser plenamente aceita em tudo. As pessoas precisam elogiá-las o tempo todo. Seus erros e falhas jamais podem ser abordados. Porque isso acontecendo, ela se sente inadequada para o convívio. Na verdade, isso não é falta de amor próprio. É excesso de amor próprio. Em segundo lugar, eu quero considerar sobre isso que o amor próprio é algo natural. Nós não precisamos aprender o amor próprio. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Ninguém jamais odiou a própria carne. Ninguém naturalmente odeia a si mesmo. Ninguém tem no seu coração falta de amor por si próprio. E uma terceira consideração sobre isso é que amar a si mesmo não é um mandamento. Como se existissem 3 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Muitos têm entendido aqui como se fossem 3 mandamentos: amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Mas na verdade a Bíblia nos ensina que existem 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. O texto lá, quando Jesus fala sobre isso, ele diz que devemos amar a Deus. De que maneira? Sobre todas as coisas. E devemos amar ao próximo. De que maneira? Como amamos a nós mesmos. Então, o entendimento errado a respeito disso leva à conclusão de que as pessoas precisam, primeiro, aprenderem a amar a si mesmas, para depois terem condições de amar ao próximo. Mas, na verdade, biblicamente, nós já nos amamos o suficiente. E, às vezes, nos amamos até de forma egoísta. Nós precisamos, então, agora entender que o amor que nós temos a nós mesmos deve ser dedicado também àquela pessoa que está ao nosso redor. Aquilo que nós queremos para nós deve ser também desejado para o nosso próximo. Então, na verdade, meus irmãos, amar a si mesmo não é um mandamento, mas amar a si mesmo é uma referência sobre a forma como devemos amar o nosso próximo. Então, se porventura eu ou você estamos aí buscando, tentando uma forma de nos amar para depois amar o próximo, entendamos, nós já nos amamos. Já temos o amor próprio suficiente.
nós temos que equilibrar esse amor que nós temos por nós mesmos, para que ele não seja um amor egoísta. E assim, então, devemos devotar amor ao próximo como amamos a nós mesmos. É o que diz o texto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós estamos praticando o que é bom para com o nosso próximo, isso demonstra que nós os amamos. Muitos filhos, muitos pais, muitos esposos e esposas praticam o que é mal uns para com os outros, e isto é uma evidência de que o amor não está sendo praticado. Onde o mal é praticado uns com os outros, é uma evidência clara de que ali não existe a prática do amor. Porque, como nós estamos vendo, o amor não pratica o mal. Considerando a forma como você tem tratado as pessoas da sua família ou as pessoas ao seu redor, você pode dizer que ama ou que não ama. Pensando aqui, vamos pensar um pouquinho. A forma como nós temos tratado, a forma como nós temos vivido uns com os outros, tem demonstrado que amamos ou que não amamos? Porque se nós amamos, nós praticamos aquilo que é bom, uns para com os outros. E aí então nós podemos concluir esta reflexão nesta noite. Apenas aqui relembrando duas ponderações que Paulo faz a respeito do amor próprio nesse texto de Romanos capítulo 13. A primeira ponderação que Paulo faz nesse texto é que o amor é uma dívida para com o próximo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Entendamos isto, irmãos, e amemos como quem está pagando uma dívida todos os dias. Entendendo que Cristo nos amou e se deu por nós, entregou-se por nós, derramou seu sangue por nós. Agora nós devemos amar uns aos outros. Amemos de coração, de fato, de verdade, nossos filhos, a esposa, o esposo, os pais. Façamos isso como quem entende que este amor é uma dívida. A segunda ponderação que nós vimos a respeito do amor ao próximo é que o amor não pratica o mal contra o próximo. Aquele que ama faz aquilo que é bom para o seu próximo. Aquele que ama faz aquilo que beneficia o seu próximo. O amor não pratica o mal contra o seu próximo. De maneira então que somos exortados a amar o próximo como amamos a nós mesmos. Nós não desejamos o mal para nós. Sendo assim, devemos também amar o próximo, tanto quanto nós desejamos para nós mesmos todo o bem, tanto quanto desejamos para nós mesmos tudo aquilo que é bom. O amor não pratica o mal. Que Deus, nesta noite, nos leve à reflexão necessária para que a prática do amor em nossas vidas seja fortalecida, seja consolidada, seja aumentada, entendendo o quanto Cristo nos amou, que amemos uns aos outros de fato e de verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.